Salve, salve, professor Robinei na área. Vamos estudar mais um assunto aí de administração, um assunto novo aí na sua vida, ou de repente você já estudou, vamos revisitá-lo. Mas eu vou te falar uma coisa, você gosta desse assunto, sabia? Gosto demais. Eu gosto. Você vai gostar também. Então vem cá comigo, ó, deixa eu te mostrar aqui. A gente vai estudar agora processo organizacional. Processo organizacional pode ser tratado pelas bancas de concurso, nas questões, de diversas formas. Pode aparecer processo administrativo, pode aparecer funções administrativas, funções organizacionais, é praticamente o mesmo assunto, tá? Então, o processo organizacional, a gente começa estudando da visão clássica, que é a visão mais antiga na administração, se acostuma com esse termo tradicional, ou clássico, que é algo mais antigo, no início. A administração começa a ser estudada lá na visão tradicional ou visão clássica. Depois a gente passa para uma nova roupagem, que é uma visão moderna, uma visão mais atual, que é a visão neoclássica. Então, só para você se situar, nessa aula a gente se organiza assim, ó. Primeiro eu te apresento a visão clássica, que é a visão de Henry Fayol, que é o pai da administração. Então, se vier alguma pergunta relacionada à visão clássica antiga do processo organizacional, é de Henry Fayol. A visão dele sofre uma mudança, é atualizada, tá? Muitos ensinamentos são utilizados, mas ela é atualizada e a gente passa a ter uma visão neoclássica. Então, temos esses dois momentos. Vamos começar desde o princípio, então, da visão clássica de Henry Fayol, tá? Conhecido como pai da administração. Se a banca perguntar para você qual é o autor que deu origem ao processo organizacional, ao estudo do processo organizacional, é Fayol, tá bom? Não confunda com Taylor. Henry Fayol, tá bom? Vamos lá. Na visão clássica, o processo organizacional ela é formada por várias funções. Essas funções são 5. Então eu coloquei aqui no quadro para vocês, são 5 funções administrativas que são elementos que formam o chamado processo administrativo, tá? Pode ser processo organizacional, pode ser processo administrativo, é a mesma coisa. Mas veja bem, o processo ele é um conjunto de atividades que se repetem constantemente. O Fayol ele tentou explicar, por meio do seu estudo, que dentro de uma empresa há 5 funções que precisam ser executadas pelo administrador. Essas funções, inicialmente, são vistas como funções isoladas. Quer dizer, uma função não repercutia na outra, ok? Já você vai entender o que isso significa. Quer dizer que uma função ela é executada, tem a sua preocupação, concluiu, a gente vai para a próxima etapa, conclui a sua função e passa para a próxima função e assim sucessivamente, tá? Então, eu quero que você lembre neste momento que na visão clássica o processo organizacional é formado por 5 elementos ou 5 funções e elas são vistas de forma isolada, ok? Forma isolada é uma característica, então, da visão clássica. Professor, quais são essas 5 funções? Tem um mnemônico para você lembrar, que é o mnemônico da galinha pintadinha. Pó, có, có, tá? Alguns estudos aí chama que é o PO3C, mas eu gosto da galinha pintadinha. Pó, có. Você não vai esquecer não, tá? Então tá aqui, ó. Prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. Tem que decorar. Até rimou, né? Então vamos lá. Pó, có. P de prever, O de organizar, aí vem os 3 có. Comandar, coordenar, controlar. Beleza? Vamos entender o que significa cada um. O prever já dá a ideia de algo que eu quero ver lá na frente, né? Prever, vai acontecer algo. Então, Fayol ele diz que uma das funções do processo administrativo é estabelecer os objetivos que eu quero alcançar e a forma como eu vou alcançá-los. Então, para prever, era fazer uma previsão daquilo que poderia acontecer, verificando se é possível alcançar determinado objetivo, e aí eu tenho que definir a estratégia para chegar lá, ok? Lembrando que o prever, ele tem uma visão de futuro. Então, toda vez que estiver sendo executada a função prever ou previsão, a gente está olhando para a frente, a gente está olhando para o futuro, estabelecendo objetivos que nós queremos alcançar. Beleza? E aí nós temos também a função organizar. Então, dentro de uma empresa,
vai ter a previsão, os objetivos que ela quer alcançar, mas a gente precisa organizar os recursos. O que são esses recursos? São os recursos humanos, recursos informacionais, recursos mercadológicos, insumos, matéria-prima, tudo que tem numa organização a gente precisa colocar no lugar certo, para que quando a organização comece a funcionar, a gente consiga alcançar os resultados. Então a função organizar, ela define a existência da organização e administra os recursos. Todos os recursos precisam ser administrados. Por exemplo, para ter essa aula aqui, nós precisamos organizar o ambiente para que a gente pudesse gravar. Tem o professor, que o professor já fez os seus estudos, com os seus materiais. Depois, ele veio até ao cursinho para fazer a gravação, tem uma sala, nessa sala tem uma câmera, tem uma pessoa que controla essa câmera, tem um computador. Então, todos esses recursos precisam ser colocados de uma forma organizada. Então, a função organizar é justamente isso, colocar os recursos no lugar certo para que a gente consiga alcançar nossos resultados. Então, vou voltar aqui. Os recursos bem organizados, administrados, definem a existência da organização. Então, à medida que a gente coloca os recursos no lugar certo, a organização passa a existir. Sem os recursos, não tem organização. Ok? Muito bem. Então, organizar é isso. O organizar tem uma característica peculiar trazida por Fayol, que é o duplo organismo material e social. O que é duplo organismo? É que ele se preocupa com duas coisas. Material, que são os insumos, recurso financeiro, tá? E o social, que são as pessoas. Colocar as pessoas no departamento certo, definir as atribuições para aquela pessoa, definir quem é o chefe, quem é o subordinado. São essas relações, né, entre as pessoas que a gente tem que criar dentro da organização para que ela exista. Então lembre-se, o duplo organismo da função organizar se preocupa com o aspecto material e o aspecto social. Material mesmo das matérias utilizadas na organização e o social, as pessoas que vão ser utilizadas na organização. Beleza? Prever, então, estabelece o objetivo e a forma de alcançar, e organizar define a existência da organização administrando os seus recursos. Muito bem. Aí vai para o comandar. Comandar, já vem comando, né? Alguém comanda alguém. Então, é dirigir e orientar pessoas para alcançar objetivos. Então, não foram definidos os objetivos aqui no prever? Muito bem. Esses objetivos aqui precisam ser alcançados. Então, alguém vai comandar as pessoas. As pessoas foram colocadas lá na instituição por meio da função organizar. Agora essas pessoas precisam ser orientadas, a gente precisa conversar com elas, a gente precisa motivá-las, é preciso ter um líder. Então comandar é dirigir e orientar pessoas. Fechou? Muito bem. A gente orienta essas pessoas para que elas alcancem os objetivos da organização. Isso precisa ficar bem claro, tá? E o coordenar? Coordenar tem algumas palavras-chave aqui e é frequentemente cobrado em provas de concurso. Eu preciso que você preste bem atenção. Coordenar é uma função que só existe na visão clássica, ok? O coordenar, ele harmoniza os esforços, sincroniza e une os esforços coletivos. O que isso quer dizer? Quando você quer executar determinada atividade, são envolvidas algumas pessoas. Então, por exemplo, para você estudar tem pessoas na sua casa, você pode ter filhos, marido, esposa, amigos, e naquele momento de estudo você precisa coordenar essas pessoas para que você possa ter aquele período livre para poder estudar. Por exemplo, nesse momento que você está assistindo a essa aula, provavelmente você conversou com alguém para que nesse momento você fique só à disposição da aula. Ou se não coordenou, provavelmente essa aula será interrompida em algum momento por alguma pessoa. Então, na organização, nas instituições, nas empresas, é preciso fazer a coordenação. O que é isso? É fazer com que esses esforços coletivos, as pessoas que estão dispostas a trabalhar, elas consigam juntas, mesmo fazendo coisas diferentes, ir para um caminho só. Isso se chama harmonizar os esforços. Então, você está estudando para um concurso? Está estudando para um concurso X, aí você tem aula de português, raciocínio lógico, administração, direito constitucional, direito administrativo. Todos os professores, cada um cuida da sua área, são esforços coletivos que são harmonizados para você conseguir a sua aprovação. Então,
Coordenar é harmonizar esforços, unir aquilo que é coletivo e colocar num único caminho. Beleza? Então, lembre-se, harmonizar, sincronizar e unir esforços coletivos é a mesma coisa que coordenar. Bacana? Vamos finalizar aqui na visão clássica o controlar. O controlar, ele é uma função que visa garantir que o planejado, ou aquilo que foi previsto, seja alcançado. A gente organiza as atividades dentro de uma organização, define os objetivos e quando começa a operacionalizar, a executar aquilo, a gente precisa realmente estar nos trilhos certos. Se alguma coisa estiver errada, é preciso ser ajustada e a função que é responsável por identificar estes desvios é a função controlar. Então o Fayol disse o seguinte, que o controlar é uma função que visa verificar se o planejado será alcançado. Verificar se tudo que está sendo feito na organização, se tudo que está sendo executado está de acordo com as regras e ordens definidas inicialmente. Tá bom? Então vamos lá. Na visão clássica você tem 5 funções que formam o processo administrativo, que foram iniciadas ali o seu estudo pelo Henri Fayol. Essas funções, de acordo com o Fayol, são vistas de forma isolada. Muito bem. Lembre-se do mnemônico PO, CO. Prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. Beleza? Quero definir objetivos e a forma de alcançar. Prever. Quero definir a existência da organização e administrar os meus recursos. Organizar. Eu quero dirigir e orientar as pessoas para alcançar os resultados. Comandar. Harmonizar, unificar, sincronizar os esforços coletivos. Coordenar. Verificar se o que foi planejado realmente está sendo executado. Verificar o que está sendo executado, se realmente vai atingir aquilo que eu tinha como objetivo. Isso é controlar. Então, revisitamos aí essa visão clássica e aí eu quero te mostrar aqui a visão neoclássica, tá? Na visão neoclássica, o mesmo processo organizacional ou processo administrativo, agora ele ganha uma nova roupagem, que inclusive, na hora de você resolver as questões de prova, se não mencionar no enunciado que se trata da visão clássica, provavelmente ele estará tratando da visão neoclássica, que é a visão de hoje, é a visão atual, tá? É a visão moderna. O processo administrativo na visão moderna é formado apenas por 4 funções, tá? Isso aqui é o que mais cai em provas quando a gente fala sobre processo administrativo ou processo organizacional. Essas 4 funções, lá na visão clássica, elas eram vistas, na verdade eram 5, né? Vistas de forma isolada. Na visão neoclássica, essas funções são vistas de forma interativas e interrelacionadas. O que isso significa? É que uma função existindo, ela gera consequências numa outra função. Na visão clássica, elas eram feitas de forma isolada. Uma não influenciava tanto na outra, mas os novos estudiosos entenderam que as funções, elas sim, a existência de uma reflete na outra. Então, se a gente fosse desenhar aqui o meu processo, ficaria mais ou menos assim, ó, planejar, aí organizar, dirigir e controlar, um relacionando-se com o outro. Então, isso quer dizer que quando eu faço o planejamento, isso repercute na outra função, quando eu organizo já repercute em outra função e assim uma sobre a outra, tá bom? Essas 4 funções têm um outro mnemônico, que é o pode crer. Até o termo, né? Pode crer. PODC. Planejamento, organização, direção e controle. Para a sua prova, o POCOCOCO tá certo e o pode crer também tá certo, tá bom? Se na questão não mencionar nada, que não é visão clássica, nem visão neoclássica, não mencionar nada, lembre-se disso aqui, tá? São 4 funções, são interrelacionadas e integradas, tá? O que isso quer dizer? Que essas funções, elas não são vistas de forma isolada porque uma gera influência
sobre a outra, tá bom? Ó, não é uma simples sequência, porque a gente pode olhar assim e falar assim, primeiro planejar, depois organiza, depois dirige, depois controla. Não é bem assim, tá? Embora haja uma sequência, e alguns autores utilizam isso, qual é a primeira função do processo? Planejamento. Qual é a segunda função do processo? Organização. Qual que é a terceira? Direção. Qual que é a quarta? Controle. Isso até existe, mas a gente não pode entender que o processo organizacional é uma sequência. Ele não é uma sequência, ele não é uma simples sequência. Ele é um processo com funções que agem umas sobre as outras. Então, quando você planeja, você já está se preocupando com o que vai organizar. Quando eu organizo, já me preocupo com a direção, controle e assim, com todas, umas com as outras. Tá bom? Então, essa é a visão neoclássica. A gente vai avançar um pouco mais, tá? Então, PODC tem que decorar isso aqui, planejamento, organização, direção e controle. Esse tópico aqui, essa resposta aqui, planejamento, organização, direção e controle, é uma das coisas que mais aparecem em prova. E na próxima aula a gente vai tratar sobre o conceito de cada uma e eu te espero aí já já, hein? Tamo junto!